Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz um questionamento tanto no canal do YouTube como no grupo do Facebook, HC Espiritual. Aliás, já avisando que não só no Facebook como no YouTube e também no Instagram, todas as coisas que eu faço na internet divulgando espiritualidade é sempre com o nome HC Espiritual. HC vem do meu nome, Hélder Correia Espiritual, ligando aqui a esta vertente espiritual. Não que eu seja alguém espiritualizado ou alguém diferente de todos vocês que me assistem. Acredito que todos nós somos iguais em certos aspectos, diferentes, mas iguais enquanto seres espirituais, todos dentro dos caminhos de cada um, e ninguém é espiritualizado. Há pessoas mais abertas para os temas espirituais, há pessoas que, mais do que estarem abertas para os temas da espiritualidade, transportam a espiritualidade para o seu coração e tornam isso um modo de vida, a maneira como interagem, a maneira como autorrefletem. Isso sim é espiritualidade. E também não tem a ver com crença. Existem pessoas que nem sequer estudam espiritualidade ou que nem sequer acreditam, mas ainda assim são pessoas que têm uma grande espiritualidade no seu interior, porque aquilo que as move é uma boa intenção, e isso faz com que que existam, aliás, pessoas que tenham já uma conduta muito espiritual, independentemente do seu grau de crença ou de estudo espiritual. Portanto, não é isso que efetivamente importa. Ora, como eu estava a dizer, eu fiz um questionamento, uma sondagem, para saber se neste próximo vídeo as pessoas que me assistem gostariam de ter um vídeo onde eu vou falar sobre o passe espiritual, o passe de energia, porque eu toquei nesse assunto num dos vídeos que fiz anteriores, e então decidi trazer para o canal um segmento de vídeos onde eu vou falar sobre as bioenergias e trazer técnicas, sempre claro, e ressalvando a importância do porquê de nós querermos aprimorar isso e como isso pode ser uma ferramenta para nós entrarmos sempre numa melhor conduta e num estado de consciência mais conectado com a nossa verdadeira espiritualidade. E é esse o propósito. Portanto, não é para pessoas que encaram isto como um passatempo ou um fascínio, uma brincadeira. Não é esse o propósito. Portanto, as duas questões que eu fiz foi entre um vídeo sobre o passe espiritual, Mãos de Luz, que é assim que eu vou intitular esse vídeo, ou sobre viagem astral. Houve mais pessoas a quererem que eu falasse sobre viagem astral aqui no canal, e eu também tenho o oposto. Tenho pessoas que criticam e questionam o porquê de eu falar tanto em viagem astral. Ora bem, o propósito do canal e o porquê de eu ter começado com o canal teve a ver mesmo com as experiências fora do corpo que eu fui tendo ao longo dos anos. Portanto, é uma coisa que faz parte de mim e esse é o propósito do canal inicial. É claro que eu também falo de mediunidade, bioenergias, ufologia, falo de outras coisas no canal, mas aquilo que me moveu a fazer o canal foram as experiências fora do corpo. Foi esse o verdadeiro gatilho e a verdadeira alavanca para todo o meu interesse dentro da parte espiritual, e portanto é normal que vocês vão ver mais conteúdo ligado a essa parte da viagem astral, que é uma coisa que eu gosto mesmo, até nem só pela vertente técnica, que é uma vertente que eu utilizo, mas não é aquilo que me move realmente. O que me move realmente é toda a componente espiritual, aliando essa ferramenta que é de todos nós, que é a saída projetiva, para uma melhor conduta espiritual e para uma melhor conexão com a espiritualidade enquanto estado de consciência. Portanto, é normal que vocês vão ver mais conteúdo ligado à viagem astral. Aliás, para quem não conhece a minha trajetória, eu desde criança que me lembro de ter sonhos, que eu encarava como sonhos muito vívidos, onde eu sobrevoava o local onde eu vivia, portanto a vila onde eu cresci, e via como é que era a composição das casas no seu interior, para além dos portões e dos muros que isolam esses sítios. Eu conseguia ver com detalhe alguns sítios e acordava a pensar como é que era possível tamanha nitidez e lucidez, vamos dizer assim, mas eu focava mais na nitidez de como é que eu tinha sonhos onde da parte de cima eu percebia todo o contexto de onde eu vivia. Só que como eu era criança eu relativizava muito e não pensava muito nisso,
achava um dado curioso, mas essa atenção, ela não era uma constante por eu ser criança. E quando nós somos crianças, nós queremos brincar e termos sempre coisas a fazer que não nos tomem muito o nosso tempo de atenção. Mas eu já tinha isso. Mais tarde, aliás, e também ressalvando que quando eu ia às vezes brincar para a casa de alguns amigos que eu tinha na altura, crianças, eu constatava que batia certo algumas das visões que eu tinha nesses sonhos. Mais tarde, claro, em 2016, quando eu começo a entender o que é viagem astral, porque em Portugal eu nunca tinha visto sequer a palavra projeção da consciência ou projeção astral, é algo novo para mim. Em 2016, quando eu encontrei isso na internet, tive a sorte de as primeiras pessoas que eu comecei a ter contacto, entre aspas, a nível de conteúdo ligando à viagem astral, já eram pessoas com uma dose de coerência muito grande, com um estudo muito grande, com uma seriedade muito grande, falando do professor Wagner Borges, Saulo Caldeirão, e mais tarde fui descobrindo outras pessoas, mas sempre nessa base muito madura, base com discernimento. Isso ajudou-me a eu próprio ter acesso a outras obras e a ter uma conduta mais saudável, sem entrar em devaneios, ligando à parte espiritual, que nós sabemos que existe muito esses devaneios, essas fantasias e essas viagens que transportam muito para uma zona de confusão, e nós procuramos, acredito eu, o contrário, que é uma zona de equilíbrio e de percepção cada vez maior. Portanto, tive essa sorte, comecei a entender o que é que tinha, começaram a aflorar cada vez mais as experiências fora do corpo, e aí eu entendi mais tarde que aquilo que eu tinha em criança, em algumas vezes, era de facto, não eram sonhos, era viagem astral. E pegando já no título que eu decidi dar a este vídeo, do sonho até à projeção astral. E porquê? Como eu já expliquei como é que o meu início foi através de eu ser criança e ter sonhos muito vívidos, é normal que muitas pessoas associam muito e ligam muito a parte do sonho com a parte projetiva. Há pessoas que querem expressar, às vezes, vivências de projeção da consciência e falam em sonho, e é notória a grande diferença. Eu já falei muitas vezes no canal sobre a grande diferença entre os diferentes fenómenos, vamos dizer assim, as diferentes vivências. Um sonho nada tem a ver com uma projeção astral, mas para a maioria das pessoas é um grande início começar a entender que a parte onírica, a parte dos sonhos, pode ser uma componente que nos vai levar a uma lucidez projetiva. E vocês perguntam, mas porquê esta ligação entre o sonho e a projeção da consciência? Se são coisas distintas, porquê esta ligação? Porque a maior parte de nós, para entrar num processo de experiência fora do corpo, projetiva, precisa de sair do estado de vigília e precisa de entrar nas diferentes ondas cerebrais em estado alterado de consciência. E nós sabemos que a entrada nas diferentes ondas cerebrais, que são do sono, estabelecem uma ligação para com um estado alterado de consciência, onde a mente se liga a um processo virtual para mantê-la conectada, para liberar situações biológicas inerentes, soltar adrenalina, diferentes processos, e conecta a nossa mente a um estado virtual. Isto acontece, e é por isso que a grande parte de nós, a maioria, precisa deste estado alterado de consciência para obter uma saída extracorpórea. Se existem pessoas que conseguem de uma outra forma, não sei se existe, há quem fale dessa facilidade, mas acredito que é sempre necessário sair do estado de vigília para as diferentes ondas do sono, para conseguirmos, aí sim, manter o nosso corpo físico num estado dormente, e aí o desacoplamento e a expansão do campo áurico acontece e nós podemos ter essa experiência em corpo astral. Portanto, é sempre necessário estes fatores. E é por isso que a componente dos sonhos está muito ligada à parte projetiva. Embora sejam diferentes experiências, que eu vou já falar sobre isso, são diferentes experiências, mas estão muito ligadas, porque nós, através de começarmos a trazer uma lucidez para aquilo que seria um sonho comum, passando por um sonho lúcido e depois, eventualmente, para uma projeção semiconsciente ou consciente. Eu vou já falar de uma forma geral de algo que eu já falei muito aqui no canal, que são as diferentes variações de lucidez e os tipos
de lucidez que existem, que eu divido em 4. Há quem tenha outra opinião, mas é essa a forma que eu entendo. É claro que isto não é uma regra e nós podemos ter variações de lucidez durante a noite, geralmente, mas como segmentação e maneira de diferenciar os diferentes tipos de lucidez, acho saudável esta separação entre 4 tipos, que eu vou já falar, mas entretanto é isso. Nós podemos começar a resgatar uma lucidez, ainda que dentro de um processo onírico, de sonho, podemos fazê-lo. Temos que entender o seguinte: quando nós adormecemos e entramos nas diferentes ondas do sono, o nosso campo áurico, todos nós começamos por uma soltura. Nós temos uma soltura do campo energético e o nosso corpo astral, ele fica dentro do campo áurico, a orbitar uns centímetros acima do corpo físico. Ora, nós temos esta capacidade de gerar processos virtuais que criam imagens, criam situações psíquicas, cacos psíquicos que ficam a orbitar na nossa aura, e é isso que a grande parte de nós acessa, grande parte da população acessa através do sonho, porque a nossa mente começa a liberar situações para se manter conectada e com diferentes propósitos biológicos, e nós ficamos ali a assimilar esses diferentes processos virtuais. E nós temos esta capacidade, inclusive em algumas obras, e algumas pessoas podem experimentar isso, mesmo que nós estejamos fora do corpo, podemos estar envoltos dessa construção nossa virtual. Isso pode acontecer. E aliás, pessoas que desencarnam e passam para os planos astrais ou espirituais, podem ainda estarem completamente dentro desse casulo virtual. Esse casulo virtual que faz com que ela fique encapada de uma realidade própria e não constate aquilo que é a realidade do plano espiritual que ela está a acessar. Portanto, é algo que nos acompanha muito. Todos nós, enquanto seres vindos da consciência primordial ou a grande consciência divina, temos também a nossa própria capacidade individual de gerar uma realidade. E há uma realidade individual e uma realidade comum, que seria aquilo que nós falamos de planos espirituais, planos astrais. E quando se fala em plano, não se está a falar de algo que está acima ou abaixo, está-se a falar de planos de densidade que se interpenetram uns nos outros através de diferentes variações, graus de densificação ou sutilização da energia, porque tudo é energia em diferentes graus de condensação. O nosso plano aqui terrestre, terreno, também é energia condensada. Fazendo já esta separação entre 4 tipos de lucidez que eu gosto de separar, teríamos então um sonho comum, que é um sonho que nos conecta a um filme virtual, uma construção que a nossa mente faz, com diferentes processos do subconsciente, coisas que assimilamos que estão muito frescas do dia a dia, e esse processo acontece. Muitas das pessoas não trazem essa lembrança, mas outras pessoas trazem, conseguem resgatar essas lembranças desse processo e percebem que não há uma coerência, não há um senso de localização, não há uma maneira presente de discernir o que é que está em cima, o que é que está nas laterais, o que é que está em baixo. A própria narrativa desse sonho comum não é coerente, e não respeita leis que nós conhecemos aqui na vigília. Portanto, é uma coisa muito dispar, coisas que não fazem sentido, é uma coisa comum, apenas com um propósito de manter a mente ativa e liberar consoante a narrativa desse próprio sonho. Esses propósitos biológicos fazem com que a pessoa, por exemplo, se tiver um pesadelo, às vezes isso serve de algo que é necessário para liberar situações através do medo, através de nós sentirmos algo relativo a esse sonho. Isso vai fazer uma descarga que é necessária de adrenalina, de situações que estão presas e que precisam de liberar. Também há situações espirituais ligadas aos sonhos, essas construções virtuais, também há, mas eu não vou falar sobre isso agora, focando agora nos diferentes tipos de lucidez que acontecem e que eu decidi segmentar aqui. Sonho comum então seria isso. Sonho lúcido seria nós, dentro dessa capacidade de construção, abrirmos uma lucidez
e começarmos a constatar um diferente discernimento daquilo que está a acontecer. Começamos já a ter uma noção do envoltório dessa construção e podemos ter parte participativa ou não dessa mesma construção. Eu já tive sonhos lúcidos onde eu sabia o que é que estava a acontecer, mas ainda estava envolto de uma narrativa na qual eu não era ativo e tinha a capacidade de alterar qualquer coisa, eu apenas estava nessa narrativa. Como já tive um sonho lúcido, onde eu estava completamente lúcido, mas tinha o poder de arquitetar tudo isso, ainda que não é uma viagem astral. Portanto, a gente sabe a diferença. Muitos de vocês podem perguntar, mas como é que eu sei diferenciar entre estas situações? Eu vou já explicar como é que vocês poderão saber, mas entretanto, sonho comum, sonho lúcido, e depois temos a projeção semiconsciente, que é o quê? Como eu disse, grande parte das pessoas fica a pairar em corpo astral dentro do campo áurico e vai ainda beber esses processos oníricos. Pode acontecer o quê? Pode acontecer que o corpo astral sai desse campo áurico e ainda está envolto, ainda que tenha saído do campo áurico, ainda pode estar a beber, por falta de lucidez, processos virtuais, ainda estar dentro dessa capa, e pode variar entre, de repente, abre a lucidez e está num ambiente no astral, mas esse processo, esse momento de lucidez não é contínuo, não se arrasta por muito tempo, e então há variações também derivadas de processos que a pessoa vai constatando no astral, ou medo, ou alguma situação que faz com que ela volte a perder a lucidez, porque cria uma variação no seu campo energético, densifica mais às vezes, e então volta a perder a lucidez e provavelmente vai beber outra vez a processos oníricos. E então esta variação leva-nos a falar de uma projeção semiconsciente, onde ainda há uma lucidez que varia, não é uma lucidez constante. E depois temos a projeção astral dita, que é quando nós temos total lucidez, estamos a presenciar algo dentro dos planos astrais, estamos a interagir no ambiente e com outras consciências projetadas ou que estão apenas nesses planos astrais, e onde estamos completamente lúcidos. Quando retornamos ao corpo, resgatando essa lembrança, a melhor coisa quando isto acontece é a pessoa tem esta experiência, acorda logo no corpo, tira um apontamento para não perder esta lembrança e só depois entra no sono novamente, e ao entrar no sono novamente, a pessoa já tem a certeza, quando acordar no dia seguinte, que teve uma projeção astral totalmente consciente. A lucidez numa projeção astral totalmente consciente, ela não deixa dúvida. Aliás, falando qual seria então a diferença do sonho e como é que eu posso explicar isso a vocês, é mesmo a lucidez. Por exemplo, aqui, como é que nós temos a certeza que estamos acordados neste momento, na vigília? Algo nesta lucidez, nesta nitidez, neste sentido de localização, nos diz que nós estamos acordados, que estamos na vigília, dando-nos a certeza absoluta que nós não estamos a sonhar. A mesma coisa se processa numa experiência fora do corpo completamente lúcida. Nós sabemos, porque a nitidez é igual ao que estamos na vigília, igual e, entretanto, às vezes até muito mais ampla essa lucidez e a nitidez das coisas. Porque nós aqui, na vigília, no físico, estamos compactados e a filtrar tudo através do nosso cérebro biológico, não é? Nisto que nós temos, o nosso cérebro, porque é uma coisa necessária para a experiência aqui na vigília. Fora do corpo, nós expandimos a nossa consciência e já não estamos compactados pela experiência cerebral, ok? Por aquilo que a filtragem cerebral nos traz. Então acedemos a uma amplitude consciencial muito maior, acessando outras cores, acessando outra nitidez. Agora, quando retornamos, nós trazemos essas informações do paracérebro, do cérebro do corpo astral, e temos que, novamente, nos conectar com o nosso campo áurico. Ao estabelecermos essa conexão, grande parte dessas informações, como extrapolam as leis da terceira dimensão, aqui, do espaço e do tempo, o cérebro vai automaticamente ligar informações
e filtrá-las e fazer associações. Se houver informações que o cérebro não conhece, automaticamente ele vai estabelecer um elo com algo que ele acha parecido e vai associar. E às vezes a informação astral nunca é, a grande parte das vezes, ou a maioria das vezes, essa informação não é completamente íntegra, não é exatamente isso que nós vivenciamos no astral. Essa certeza só temos fora do corpo. Quando estamos fora do corpo, nós sabemos que estamos fora dessas limitações e que a experiência é totalmente lúcida e nada tem a ver com o sonho. Por exemplo, eu já tive um sonho lúcido onde eu verificava uma disformidade nas minhas mãos, uma disformidade no ambiente, não havia uma nitidez, uma lucidez, algo como nós entendemos aqui na vigília. Então aí está a diferença. Agora, como é que vocês vão aprimorar isso? À medida que vocês vão experienciando estas diferentes nuances, é que vão criar uma maturidade de filtrar sempre, ponderar sempre e começar a compreender estes diferentes tipos de lucidez e de experiência entre o sonho comum, o sonho lúcido, a projeção semiconsciente e a projeção astral. É desta forma. Agora, como é que vocês podem, eu estou a falar para vocês que estão a começar a ter interesse ou que querem experienciar uma projeção da consciência, um sonho lúcido, como é que vocês podem começar a ter? Há muitas técnicas de movimentação energética, das bioenergias, que ajudam, claro, a promover uma descoincidência dos veículos de manifestação. Há técnicas variadas, específicas para a projeção da consciência. O meu foco aqui no canal, embora eu possa trazer algumas dessas técnicas, é dar uma leitura geral e conectar com a parte espiritual, mas vocês podem começar a fazer o quê? Normalmente, grande parte das pessoas nem liga sequer aos sonhos e quando se deita para dormir, não está importada com aquilo que vai sonhar ou o que é que vai acontecer, quer é relaxar, quer descansar, e é legítimo e é normal que as situações da vigília, as situações da nossa vida comum, cotidiana, elas estão muito presentes. Portanto, a maior parte das pessoas deita-se a pensar em situações do dia-a-dia e é normal que quando entra no sonho vai entrar num estado, porque nós quando entramos no sonho comum, nós perdemos a percepção lúcida do estar presente. É como se entrássemos numa parte não participativa, apenas ligada a uma atenção que vai assimilando, mas não tem uma parte presente de estar e de senso. Então, grande parte das pessoas bebe dessas narrativas, quando acorda no dia seguinte não se lembra sequer que sonhou, mas toda a gente sonha, porque é um processo inerente e biológico a todos nós, e a pessoa não liga. Agora, como é que podemos começar a mudar isso? A nossa própria vida, durante o dia-a-dia, nós próprios estamos canalizados e dentro desta rotina de um padrão que não para tomar atenção aos detalhes, para aprofundar-se no momento, sem estar ligado aos diálogos e às correrias da vida, aos problemas, às situações familiares, do trabalho. Grande parte das pessoas não se desliga disso. E esse motor, vamos dizer assim, aleatório, quase que robótico, de processo constante, não presente de atenção, faz com que isso vai acontecer normalmente no processo. O próprio corpo já se induziu a esse estado de, quando entra no sonho, não vai ter uma necessidade de assimilar nenhuma informação importante. É isso que vocês estão a induzir. Então o que é que temos que fazer? Temos que virar o volante para o lado completamente oposto. Temos que dizer ao nosso corpo que eu não estou conectado apenas às situações aleatórias do dia-a-dia, eu começo a ter atenção aos detalhes, começo a querer resgatar essa atenção e vocês, ao começarem a fazer isto, vão começar a trazer isso também para o sonho. Vocês vão dar uma indicação ao vosso corpo, à vossa consciência, aliás. O corpo é uma limitação, é uma experiência, a consciência mantém-se sempre, é o que está sempre em nós, é aquilo que nós somos na realidade, e vocês estão a dar essa indicação de que não, eu vou entrar num processo onde agora eu vou começar a abrir cada vez mais esse interesse, essa busca por esse momento presente. Vocês vão resgatar isso para o sonho. Há diferentes técnicas, podem, durante o vosso dia-a-dia,
começarem a questionar se realmente estão acordados, e isso vai fazer com que vocês questionem isso no sonho. Podem ter objetos específicos que vocês vão focar, e esse objeto provavelmente pode aparecer no sonho. Porquê? Porque vocês estão a induzir a vossa consciência a que esse objeto é um elemento de resgate de lucidez. Então isso pode acontecer, de aparecer no sonho, e aí vocês vão tomar a consciência de que estão a sonhar. Podem também, quando se deitarem, fazer um exercício mental, dizer assim: neste momento o meu corpo vai ficar na cama a sonhar, mas eu sou um espírito e eu não sou obrigado a ficar. O espírito não fica, o espírito não tem que descansar. Ao vocês fazerem isto, estão a dar a informação presente de que vocês têm a consciência de que o corpo biológico está na cama a dormir e que vocês são um espírito. Então, quando vocês estiverem num sonho, provavelmente vocês vão resgatar a certeza de que estão com o corpo a dormir. E essa certeza abre a lucidez. E é isso que eu queria falar aqui. Grande parte das projeções astrais que eu tenho é através de abrir logo a lucidez em corpo astral, já num ambiente, portanto eu não acompanho todo o processo, ou incoerências no processo onírico, no processo de sonho, fazem com que eu perceba que algo não é coerente e abra a lucidez no astral. E é por isso que, ao vocês praticarem esta conduta de observar os detalhes, de questionar a realidade à vossa volta, isso vai se transportar para os sonhos. O que é muito importante também? As lembranças. De nada adianta ter um sonho lúcido ou uma projeção consciente ou semiconsciente sem o resgatar dessas lembranças. Então vocês, ao mesmo tempo que estão a induzir a vossa consciência a resgatar sempre o momento presente e a questionar os detalhes e a abrir essa lucidez e o interesse, que é um interesse que se estende para lá dos parâmetros daquilo que é a nossa vida corriqueira, também vão começar a dar um sinal de que essa mesma informação do veículo astral, que quando volta para o corpo físico, para o campo áurico, é diletada porque nós damos o condicionamento de que ela não é importante, essa mesma informação vai começar a alargar, nós vamos começar cada vez mais a ter a capacidade de trazer essa informação extracorpórea para o corpo físico. E como é que vocês podem cada vez mais mudar esse condicionamento de diletar, de apagar a informação e fazer o contrário, de habituar a não apagar, a trazer cada vez mais, amplificando cada vez mais essa informação extracorpórea. Como é que vão fazê-lo? Apontando. Isto é muito dito, mas é verdade. Apontar. Há pessoas que gostam de apontar no telemóvel, como muita gente que me assiste no Brasil, no celular, mas eu ainda sou muito defensor da escrita. O ato de escrever ainda é, acredito eu, uma coisa que nos faz conectar mais com a informação, faz o cérebro praticar cada vez mais, e o ato de escrever canaliza muito mais, é mais visceral, vamos dizer assim. Nós temos o campo, tudo o que existe tem um campo energético, portanto, onde nós estamos a escrever há um campo energético. E o que estamos a escrever, nós temos formas de pensamento. Tudo isso cria aqui um processo íntimo de conexão com o objeto onde nós estamos a escrever, a folha, as formas de pensamento, a maneira como estamos a assimilar o que está a ser escrito. Tudo isto cria um processo que eu não abdico e, portanto, o que importa é vocês apontarem, mas se puder ser escrito num caderno, acredito que é muito melhor. Portanto, tudo o que vocês consigam se lembrar, seja sonho comum, seja sonho lúcido, seja uma projeção semiconsciente ou uma projeção astral dita, apontem tudo, porque isso vai cada vez mais amplificar a vossa necessidade, que agora começa a ter outros parâmetros, porque nós somos bichos de habituação, então vocês vão dar cada vez mais outras perspectivas à consciência, e o condicionalismo do corpo físico, ele vai começar a moldar-se consoante aquela que é a vossa vontade, a vossa intenção. Então apontem tudo, isso é muito importante, e já sabem, tentem utilizar o sonho como um meio de, através das incoerências normais, porque é um sonho comum, ele não tem que ser coerente, apesar de que nós sabemos que no astral as leis do tempo e do espaço também são muito divergentes, e as realidades individuais, elas passam a ter algo mais comum e a interpenetrar-se umas nas outras,
e portanto nós sabemos que há coisas que também não fazem muito sentido aqui com a vigília, mas o sonho acompanha essa mesma situação, das coisas que não têm coerência, e nós vamos, é uma maneira excelente de, ao perceber detalhes que não fazem sentido, abrir a lucidez, embora eu já tive muitas experiências onde eram notórias as coisas que não faziam sentido e ainda assim eu não tive a capacidade de perceber essa incoerência e abrir a lucidez, quem sabe, no corpo astral. Isso já me aconteceu também, mas... E às vezes existem situações promovidas pelos mentores espirituais, onde eles fazem algo com parâmetros completamente incoerentes para que a gente tenha a oportunidade de abrir a lucidez. E ainda assim, muitos de nós, e eu meto-me nesse pacote, ainda assim eu não consigo abrir a lucidez e não percebo essas incoerências, mas são formas muito boas. Portanto, não só a percepção de detalhes para abrir a lucidez, através de um sonho, para ter a projeção da consciência, como também anotar tudo. Isto são coisas muito importantes e vocês têm na internet muitas técnicas para abrir a lucidez através do sonho, para abrir possivelmente em projeção astral. Passei o tempo que eu queria gravar, mas não dá, às vezes, há pessoas que não gostam de vídeos muito longos, mas vocês têm que entender que nós estamos a falar de coisas sérias, de coisas que são feitas para quem gosta, não são coisas para estarem a ser fast food de informação, coisas muito curtas, onde a pessoa não estabelece uma compreensão. E diga-se de passagem, se a pessoa não tem paciência para ver um vídeo mais alargado, é porque o interesse no tema também não é assim tão profundo. Portanto, eu faço isto mesmo para quem gosta, para quem tem um interesse. E uma coisa muito importante, tudo isto não faz sentido se vocês não incorporarem um modo de vida, de alguma forma. Claro que dentro de um equilíbrio, a parte espiritual, ela faz parte, mas não é para descartar a parte da vigília, a parte familiar, a parte das amizades, tudo isso faz parte, tem que estar dentro do mesmo pacote. Agora, para mim, não consigo descartar a espiritualidade. Agora sim, trazermos para um equilíbrio e também vivermos coisas presentes, aceitar os erros, fazermos coisas de relaxe, coisas, brincadeiras, relativizar, não levar a vida demasiado a sério e aliar sempre a espiritualidade a isso. Portanto, é um modo de vida. Isto aqui não é feito para quem quer ter uma viagem no astral como forma de curiosidade ou de acessar outras possibilidades e se desconecta com a vida presente, com a vida na vigília e cria essa separação e procura às vezes abster-se daquilo que é a vida na vigília e criar um processo de escape. E tudo isto não são as situações que me movem a trazer este conteúdo e, pelo contrário, as situações projetivas e as próprias simbologias que eu às vezes tenho e mensagens através dos sonhos ou aquilo que eu acesso espiritualmente, são, maior parte das vezes, situações que eu vou resgatar para me alertarem em algo que eu estou na minha conduta a fazer na vigília que não é o mais correto, ou para me darem uma amplificação de perspectiva consoante esta experiência. Portanto, perante a espiritualidade, esta experiência é aquilo que viemos para cá para fazer. O motivo está aqui e a espiritualidade contribui se a pessoa estiver conectada, se a pessoa entender que está aqui porque quis estar ou pelas suas próprias necessidades. E, portanto, se isso acontece, não é para descartar, é para ajudar que a espiritualidade e as capacidades parapsíquicas ou as informações que nós captamos da nossa consciência mais ampla e das outras consciências que existem na parte espiritual, para que todas essas informações ajudem a que nós possamos ter um processo de gerenciamento melhor e mais perceptivo, alargar as nossas possibilidades aqui nesta experiência na vigília. Portanto, tem que ser um modo de vida e não é um descarte da realidade, pelo contrário, é a constatação que eu já tive de grande parte das situações espirituais, elas são como uma lupa que me está a auxiliar, que estou-me a trazer uma lupa que me auxilia a eu ter a capacidade de verificar cada vez com mais proximidade aquelas que são as minhas imperfeições, as minhas condutas menos positivas e poder sempre trabalhar numa oportunidade de uma versão minha melhor, uma versão minha melhor, mais profunda e mais conectada com a espiritualidade. É esse o propósito aqui.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês que estiveram aqui até o final do vídeo. Se vocês estiveram até o final do vídeo, já não é uma coisa dentro do padrão que agora se tornou normal no mundo, que para mim não é nada normal. Muitas pessoas não têm esta paciência e vocês estiveram até ao fim, portanto, desde já agradeço por isso. E também fazer aqui uma recomendação literária. Eu prometi a um amigo aí do Brasil, para quem me assiste do Brasil, eu tenho aí um amigo que ele também tem um canal, ele é professor e ele tem um canal que fala sobre viagem astral, sobre espiritualidade. Eu estou a falar do professor Guilherme Fauque, eu já tive entrevistas com ele aqui no canal e eu sempre tenho um grande agradecimento para com o professor Guilherme Fauque, porque foi graças ao professor Guilherme Fauque que eu tive a oportunidade, através dele, de conhecer outras pessoas no Brasil que experienciavam e experienciam projeção da consciência. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de interação com outras pessoas para falar das experiências fora do corpo e por isso eu vou ser sempre eternamente grato ao professor Guilherme Fauque e fazer aqui a recomendação do livro que ele tem, que eu ainda não li, confesso, mas que com toda a certeza é um livro bom, com bom conteúdo, porque vê-se nos próprios estudos do professor Guilherme Fauque e no conteúdo do canal dele que ele é alguém que tem base e que traz grande informação, muita técnica, muitas ponderações, muitas reflexões no canal dele. Portanto, subscrevam o canal do professor Guilherme Fauque. E ele lançou agora a segunda edição do livro que ele tem, intitulado Explorações Extrafísicas. Eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem. Comprem através da internet, nos meios que dá para comprar. Acredito que ele não tem o livro físico aqui em Portugal à venda, mas através do online vocês conseguem comprar. E, portanto, recomendação aqui no canal, professor Guilherme Fauque, com a segunda edição do livro Explorações Extrafísicas. E foi isto, pessoal. Eu terminei aqui, então, termino aqui o vídeo intitulado Do Sonho até à Projeção Astral. Vai ficar na playlist sobre viagem astral, que vocês podem aceder aqui ao canal. E agora, eu comprometi-me a trazer vários vídeos para segmentos diferentes, para playlists diferentes. Eu vou ter vídeos sobre bioenergia. O próximo vídeo sobre bioenergia, da série de vídeos sobre bioenergia, vai ser sobre o passe espiritual, através das mãos de luz. Preciso de editar e vai sair. Muito obrigado a todos pela atenção. Peço desculpa se me esqueci de alguma coisa. Não se esqueçam de ajudar o canal, subscrevam, façam o like, compartilhem e ajudem o canal a crescer. E podem fazer perguntas no Instagram, no Facebook, no grupo HC Espiritual, Instagram HC Espiritual. E podem fazer também marcações onde eu faço atendimentos espirituais recorrendo ao oráculo, ao tarô e a outras ferramentas no intuito de poder orientar de forma espiritual as pessoas que eu atendo, e com uma base terapêutica também. E é isso, pessoal, tá? Muita paz e muita luz e até um próximo vídeo.